Eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora, mas se você sentiu vontade de assistir esse vídeo, talvez exista uma mensagem aqui que você precisa ouvir. Olhe para as 3 cartas, sem pensar demais, apenas escolha uma. A primeira que chamou a sua atenção. Se você escolheu a primeira carta, a estrela, eu sinto que existe uma parte de você que está cansada de ser forte o tempo todo. Porque por mais que as pessoas ao seu redor talvez enxerguem alguém que continua seguindo em frente, que continua sorrindo, trabalhando, resolvendo problemas e fazendo o que precisa ser feito, existe um lado seu que carrega um peso, um cansaço que nem sempre é físico, mas emocional, espiritual, um cansaço que nasce depois de tantas decepções, de tantas expectativas frustradas e de tantos momentos em que você precisou continuar, mesmo quando tudo dentro de você queria apenas parar. E é exatamente por isso que a estrela aparece, porque essa não é uma carta que surge quando tudo está perfeito. Ela aparece depois da tempestade, quando a alma precisa ser lembrada de que ainda existe luz, mesmo depois de um período em que tudo parece escuro demais. Talvez você tenha perdido algo que era importante, tenha visto planos desmoronarem diante dos seus olhos, tenha confiado em pessoas que não corresponderam de forma que você esperava, ou a vida simplesmente tenha te colocado diante de desafios que parecem grandes demais para carregar. Mas a mensagem dessa carta é muito clara. Nada do que aconteceu destruiu quem você realmente é. E eu sei que às vezes é difícil acreditar nisso, porque quando a gente passa muito tempo lutando, começa a achar que a dor vai durar para sempre. Começa a achar que aquela fase difícil virou a nova realidade. Mas não virou. A estrela é o lembrete de que você continua caminhando, continua crescendo, continua se transformando, mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo. Existem curas acontecendo dentro de você, portas começando a se abrir, existem respostas chegando, mesmo que hoje tudo pareça incerto. E talvez a mensagem mais importante dessa carta seja esta: não abandone a esperança só porque o caminho ficou difícil. Porque muitas vezes a bênção chega justamente quando a gente está prestes a desistir. Agora, se você escolheu a segunda carta, a Justiça, existe uma verdade importante querendo encontrar espaço dentro da sua vida. E eu sinto que essa verdade tem relação com algo que vem ocupando seus pensamentos há bastante tempo. Talvez uma situação que parece justa, ou uma pessoa que te decepcionou, ou algo que aconteceu e que você ainda tenta entender. Porque quando as coisas não acontecem da maneira que esperamos, é natural procurar explicações, encontrar sentido e querer respostas. Mas a justiça aparece para lembrar que nem tudo é revelado imediatamente. Nem toda consequência chega na hora. Nem toda verdade aparece no momento em que gostaríamos. Mas isso não significa que ela não exista. Existe uma tendência de acreditar que aquilo que está escondido ficará escondido para sempre, que aquilo que foi feito ficará sem resposta e que aquilo que foi dito jamais será esclarecido. Mas essa carta fala exatamente sobre equilíbrio e verdade, e eles sempre encontram seu caminho, mais cedo ou mais tarde. Talvez você esteja esperando reconhecimento ou alguém admitir um erro. Talvez esteja esperando que finalmente enxerguem o que você fez, o quanto você se dedicou, o quanto você tentou. Mas a justiça pede algo muito importante: não entregue seu poder para a validação dos outros. Porque quando você sabe quem é, quando conhece suas intenções e quando age de acordo com seus valores, existe uma paz que nenhuma opinião externa consegue tirar. E se existe algo que precisa ser corrigido, será corrigido. Se existe alguma verdade que precisa aparecer, ela aparecerá. Se existe algum aprendizado que ainda não foi compreendido, a vida encontrará uma forma de mostrá-lo. Não porque o universo pune, mas porque o universo ele busca equilíbrio.
e tudo aquilo que está fora de equilíbrio, cedo ou tarde, encontra o seu lugar. Se você escolheu a terceira e última carta, o Sol, eu quero que você escute isso com muita atenção, porque existe uma grande chance de você estar enxergando apenas uma parte de sua própria história. Você tem olhado tanto para aquilo que falta, para aquilo que ainda não aconteceu, para os problemas que precisam ser resolvidos e para as preocupações que ocupam sua mente, que talvez tenha se esquecido de perceber o quanto já conquistou. Talvez você tenha se acostumado a viver no próximo objetivo, no próximo desafio, na próxima meta, sempre esperando chegar em algum lugar para finalmente se permitir sentir felicidade. Mas o Sol chega para iluminar algo muito importante. A felicidade, ela não está esperando por você no futuro. Ela existe agora, nos detalhes, nas pequenas vitórias, nas pessoas que permanecem, nas oportunidades que surgem, nas vezes em que você superou algo que parecia impossível. E sabe o que eu sinto olhando para essa carta? Que existe uma fase de clareza se aproximando. Uma fase que muitas dúvidas começam a perder força. Situações confusas começam a fazer sentido. Você vai perceber que algumas portas precisaram se fechar porque existiam outras muito melhores. O Sol não promete uma vida perfeita. Nenhuma carta faz isso. Mas ele promete algo muito mais valioso. Ele promete que existe luz, mesmo quando você não consegue vê-la. Ele promete que existe alegria, mesmo depois de momentos difíceis. Ele promete que existe abundância, mesmo depois de períodos de escassez. E a mensagem final dessa carta é simples. Pare por um instante, olhe para a sua caminhada, para tudo que já enfrentou, para tudo que você superou. Porque a pessoa que você é hoje já realizou coisas que no passado pareciam impossíveis. E talvez seja a hora de reconhecer isso. E antes de eu ir embora, eu quero te deixar uma última reflexão. Às vezes, a gente procura respostas em todos os lugares possíveis. Mas a verdade é que algumas mensagens chegam apenas para confirmar aquilo que o nosso coração já está tentando nos mostrar há muito tempo. Então, me conta aqui nos comentários qual carta você escolheu. E mais importante ainda, qual parte dessas mensagens pareceu falar diretamente com você? Eu adoro ler as histórias de vocês e entender como cada leitura encontra a pessoa certa no momento certo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se sente conectado com tarô, espiritualidade, autoconhecimento e mensagens intuitivas, aproveite para seguir o canal agora. E lembre-se, a carta que você escolheu hoje pode ser apenas o começo da mensagem que o universo está tentando te entregar.